Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, pode tomar os vossos assentos? Gostaria aqui de agradecer a Deus por mais esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede de trazer a santa e poderosa palavra. Já gostaria aqui de antemão de agradecer aos líderes de missão, pastor Isaac, presbítero João, pelo convite. Agradecer a vida do pastor Adriel Padilha também pela confiança. E já gostaria aqui também de tributar, parabenizar todos os pastores que estão diante deste altar, neste púlpito, que estão na nave da igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus conceda muita saúde emocional, espiritual para as nossas vidas, para que nós possamos conduzir vidas. A missão dos pastores, ele é um condutor de vidas. Eu era condutor de vidas quando eu era motorista de ônibus. Quando eu passei a ser pastor, eu entendi o que é ser condutor de vidas verdadeiramente. É cuidar de pessoas, é cuidar dos problemas das pessoas. É você curar enquanto você está sangrando, é você ter que sorrir enquanto você está chorando, para ajudar o seu próximo. Que Deus abençoe a vida de todos os pastores, de todo o nosso campo. Fica aqui o meu parabéns a todos os pastores registrados nesta noite. Culto de missões. E Deus colocou uma palavra no meu coração, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 36. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: a segunda viagem missionária. Diz assim a palavra de Deus: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração relata a respeito da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E para falarmos do apóstolo Paulo, é bom nós lembrarmos da sua biografia ministerial. Porque quando nós falamos de missão é algo muito sério. Quando nós falamos de missão é uma responsabilidade que nós como cristãos temos. A nossa responsabilidade de levar o evangelho, de pregar o evangelho para outras pessoas.
E Paulo aqui agora está tendo o cuidado de voltar a visitar as igrejas por onde eles passaram, os locais por onde eles passaram. Mas o interessante é nós trazermos à nossa memória e em nosso coração a biografia ministerial do apóstolo Paulo, que passou por naufrágios, por açoites, tinha um espinho na carne, que era para que a graça de Deus viesse a aperfeiçoar a sua vida. Um homem que era perseguido, um homem que passou frio, passou fome, se acostumou com várias circunstâncias sobre a sua vida. Paulo realizou 3 grandes expedições ou viagens missionárias. E é sobre a segunda viagem missionária que eu quero falar nesta noite. Até parece que quando nós lemos o texto há uma contenda entre Barnabé e Paulo. Mas é uma contenda até sadia. É uma contenda espiritual, é uma contenda madura, é uma reunião de obreiros para que eles possam acertar uma grande missão. Porque o alvo aqui não é quem é mais ou quem é menos, quem faz mais ou quem faz menos, quem prega mais ou quem prega menos, quem louva mais e quem louva menos. O que eles estão visando aqui agora é a missão, é a pregação do evangelho e principalmente a salvação de vidas, a salvação de almas. Só que para fazer a missão aqui agora, para que os irmãos venham entender o contexto do que foi lido aqui nesta noite, Marcos, na primeira viagem missionária, diante das dificuldades, das adversidades, das perseguições, quando eles desembarcam em Pergue, Marcos desiste e volta para Jerusalém. Mas Paulo não. Paulo ele é determinado aquilo que foi proposto no seu coração. Paulo ele é determinado a ser um grande pastor, presidente da igreja primitiva, se assim o pastor me permite conjecturar. Paulo agora está propagando o evangelho e levantando homens e mulheres destemidos a pregar a palavra de Deus e a levar um evangelho genuíno da salvação. Paulo agora está falando assim: olha, Barnabé, não é o momento oportuno para que Marcos vá comigo. Porque no momento mais difícil, nos momentos da perseguição, Marcos não foi resiliente. E a primeira coisa que nós temos que aprender aqui como os verdadeiros missionários e cristãos é ter resiliência na obra de Deus. É nós sermos firmes e constantes naquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Porque uma vez, assim como Paulo, nós tivemos um grande encontro com Jesus. Nós tivemos uma grande transformação através do Evangelho de Jesus. Eu tenho certeza que praticamente 90% desta igreja um dia teve alguém que veio trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E foi através desta palavra que o Senhor fez uma grande obra sobre a minha e sobre a tua vida. E muitas das vezes serão necessárias várias reuniões administrativas para que grandes missões venham a acontecer. Porque para que aconteçam grandes missões, é necessário que Deus levante grandes homens cheios do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não retrocedem, aqueles que não vão parar, aqueles que não vão desistir do seu chamado. Era isso agora o que Paulo estava querendo dizer para Barnabé. Mas eu quero dizer algo aqui para os irmãos. Todos são importantes para o reino de Deus. Marcos não está sendo excluído aqui na missão. É somente por um momento, a missão é específica. Mas Marcos é importante.
Ele é tão importante que ele nos deixa aqui relatado no Evangelho, vamos dizer, no chamado universal. Marcos deixa um chamado universal para todos os missionários e para toda a igreja. No Evangelho que ele escreve, no seu capítulo de número 16, versículo de número 15: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos lá mais um pouquinho, ver a importância de Marcos no tempo determinado para todas as coisas. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6. Paulo diz assim: olha, já estou sendo entregue por aspersão de sacrifício. Aí lá no versículo 7 ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Aí ele está sendo julgado, ele se sente ali desamparado. Ele diz assim: olha, Demas me desamparou, Tito também me desamparou, foi para outro lugar, Crescente foi para Tessalônica. Mas aí ele diz assim para Timóteo: só Lucas estava comigo. Mas eu te peço algo, Timóteo, traga consigo também a Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Então muitas das vezes, igreja, nós temos que entender que algumas reuniões, que algumas conversas que nós temos, que algumas palavras que são ministradas sobre este altar, muitas das vezes vão parecer duras, mas são necessárias para que grandes missões sejam realizadas. E é aqui que eu quero entrar nesta noite. Esta viagem missionária, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, é uma viagem consagrada à salvação de almas e famílias. Se nós acompanharmos o texto aqui agora no capítulo de número 16, Paulo agora está chegando em Filipos. No capítulo 16, versículo 13 diz assim: e no dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumavam fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Uma verdade que nós aprendemos neste texto é que a missão nunca será feita sozinha. Nós nunca realizaremos missões sozinhos. Barnabé agora vai para um lado, mas Paulo e Silas vai para o outro, mas o importante é que a missão está sendo feita, o importante é que o evangelho está sendo pregado, o importante é que vidas estão sendo impactadas e transformadas pelo poder do evangelho. Missão não é somente o pastor Isaac com o presbítero João que vão fazer. A missão é feita por nós. Uma grande missão, ela começa com uma grande união de toda a igreja. Como foi proposto aqui agora para nós, espero que foi proposto também no seu coração, uma oferta missionária para que a igreja venha bater um contrapiso maior, para que eles possam adorar a Deus. Missão não é somente quando eu olho para dentro da minha casa e está tudo bem. Missão é quando eu olho lá para fora com um coração aberto, com um coração espiritual, pensando, analisando tudo o que está acontecendo na vida das pessoas, ou as dificuldades que nós clamamos aqui pelos missionários. Fazer missão é muito além do que trazer 5 quilos de arroz aqui, 1 quilo de feijão ou 1 quilo de macarrão.
Fazer missão é você se colocar no lugar do próximo e saber que tem muitas pessoas lá fora sendo açoitadas, destruídas por Satanás. É quando você se compadece das pessoas que estão lá fora cativas por Satanás. Mas agora chega Paulo aqui, em Filipos. Paulo não vai pregar em qualquer lugar. Paulo é um homem espiritual. Paulo busca oportunidade onde o Espírito Santo de Deus envia. E Paulo agora vai chegar aqui, num culto das irmãs. As mulheres estavam orando na beira daquele rio. E a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele vai estar. E ele está conosco aqui nesta noite, porque nós estamos em mais do que 2 ou que 3, e ele é poderoso para fazer uma grande obra na minha e na sua vida aqui nesta noite. Mas isso não depende somente de mim, assim era com Paulo. O compromisso de Paulo era pregar a palavra. Mas agora, abrir o coração era com quem estava ouvindo a palavra. A minha condição aqui nesta noite é pregar o ID de Jesus. Mas a condição de vocês que estão aí ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Espírito Santo de Deus, é abrir o teu coração, é você ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quantas pessoas estão entrando no culto e não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Ouvir é diferente de escutar. Tem pessoas que entram aqui, quando acabar o culto, não sabem nem qual a palavra introdutória foi lida no culto. As pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo lá fora, mas quando você entra aqui para dentro, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, quando o ID do Senhor está sendo pregado, se você deixar lá fora toda a sua preocupação, todos os seus problemas, todas as suas tristezas, as suas angústias, ouvir a palavra de Deus e abrir o seu coração, meu irmão, já posso atestar para você aqui, vai haver milagre de Deus sobre a tua vida e a tua família. Aquela mulher agora, vamos conjecturar que aquela empresária provavelmente era bem sucedida, porque a palavra diz que ela era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. Ela servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor abriu-lhe o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quando você abre o teu coração, você está atento ao que o Espírito Santo de Deus está falando com você, ao que o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida, e através da tua vida, a tua casa, aqueles que você ora, que você busca por eles, também serão alcançados. Porque a palavra do Senhor diz: e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aquela mulher agora estava honrando a vida de Paulo e Silas, honrando com tudo aquilo que o Senhor deu a ela, honrando com os teus bens, honrando com a tua casa, honrando com as bênçãos a qual Deus colocou sobre a vida dela. Mas o mais interessante de tudo isso é que quando ela foi batizada, ela e a sua casa foram abençoadas pelo Senhor. E tudo isto pelo ID do Senhor, tudo isso pela palavra do Evangelho que foi ministrada por Paulo naquela beira daquele rio. Não importa o lugar que nós estamos, a geografia que nós estamos,
Deus não vai falar também somente dentro de 4 paredes, mas cabe a nós, servos do Senhor, estarmos com o nosso coração sempre aberto à palavra de Deus, estarmos atentos ao Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Não é somente aqui dentro que Deus fala em todos os lugares. Hoje Deus falava comigo no meu quarto e eu chorava, caía em prantos, em lágrimas, ouvindo a voz do Espírito Santo. Mas aqui esta mulher agora honrou. Vou até dar uma conjecturada aqui. Paulo e Silas eram homens de Deus, mas imagina ser um pregador oportunista. Nem dali ele não sairia mais. Eu tenho que falar isso aqui porque isso aqui é muito sério. Porque Deus está levantando uma geração que tem compromisso com o evangelho genuíno. Porque tudo que nós vemos hoje é superficial para Deus. Glamour, carro, viagens. Paulo que agora não estava discutindo com Barnabé com que avião que eles iam, com qual navio eles iam, mas era com aqueles que estavam determinados a fazer uma grande obra. E tem pregador que só quer pregar quando são grandes igrejas, quando são grandes catedrais, quando a oferta é gorda. E a verdadeira salvação de almas está passando lá longe. Quantas almas eu vou ganhar para o Senhor? Está em último plano. O plano é se tem hotel, o plano é se tem... Eu vou falar, igreja, isso aqui é sério que eu estou falando aqui. O hotel que eu vou ficar, é quanto que vai ser a minha oferta, se tem alguém para me buscar, qual avião, eu não vou de Elatão, só vou de Gol, qual navio que eu vou. Paulo não. Paulo falou: Silas, é lá que o Espírito Santo de Deus está me tocando. Lá Deus está me mostrando que tem um coração quebrantado, que vai ouvir a palavra e vai ter conversão na vida dela, e através da vida dela, toda a casa dela vai ser transformada. Você crê nessa noite que a sua casa vai ser transformada? Você crê que através da sua vida que está aqui hoje, ouvindo esta palavra, com o coração rasgado na presença de Deus, sabe aquela pessoa que você acha assim: olha, não vai mais sair da cocaína, não vai mais sair do álcool, não vai mais parar com o tráfico, não vai mais parar de roubar, não vai mais parar de furtar, não vai mais parar de matar. Mas sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Que através da sua vida, que está aqui hoje, essa pessoa um dia pode estar aqui dentro da igreja. Um dia essa pessoa, que muitos lá fora não tem mais esperança, mas nós, que somos cheios do Espírito Santo de Deus, assim como Paulo e Silas, nós vamos ver pregando a palavra, nós vamos ver pessoas louvando. Não, você não pegou isso aqui é forte demais. Nós vamos ver pessoas cantando, nós vamos ver pessoas tocando, nós vamos ver pessoas evangelizando, nós vamos ver pessoas fazendo missão. Mas tudo isso é responsabilidade sua, ouvinte, nesta noite. A minha responsabilidade hoje é pregar um evangelho genuíno, um evangelho puro, um evangelho da salvação, um evangelho de despertar na vida da igreja. Cuidado, igreja, nem tudo que reluz é ouro, mas os verdadeiros homens de Deus, e eu não estou fazendo acepção de pregador, nem de pastor, nem de ninguém, é a palavra que está dizendo: o homem que é cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai buscar pessoas que estão com o coração aberto a receber a palavra. Mas essa é a parte boa da pregação. Agora eu quero começar a pregar. Essa é a introdução, é a parte boa, é a parte gostosa da missão. Paulo foi fazer a missão, uma empresária acolheu ela na casa dele. Mas e quando a missão começa a apertar agora? E quando a missão, ela vem através de uma libertação, e através dessa libertação, é forte isso daqui, igreja. O lucro dos senhores agora se cessa. Pessoas querendo usar pessoas endemoniadas para ter lucro, pessoas querendo usar de vidas para ter lucro. Mas aí chega um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que não tem conchavo com dinheiro, um homem que não tem conchavo com magistrado,
Um homem que não tem conchavo com político, com presidente, com prefeito, com ninguém. É um homem que fecha somente com Deus. É um homem que conhece verdadeiramente o que é ser liberto pelo Espírito Santo de Deus. É um homem que a caminho de Damasco teve um grande encontro com Jesus. E um dia quem teve um grande encontro com Jesus nunca vai se corromper. Todas as vezes que Paulo e Silas passavam, aquela menina dizia: aí vão os homens de Deus. Até que certo ponto Paulo e Silas agora dão uma ordem para que aquele espírito saia daquela menina. Mas aonde há trevas e a luz chega, ocasiona uma palavra chamada libertação. E quando há uma palavra chamada libertação, é forte, isso é pesado. Quem já trabalhou com libertação sabe, quem tem o dom de libertação sabe como é difícil este ministério. É um ministério de jejum, de oração, aleluia. É um ministério a qual o Espírito Santo de Deus te mostra como estão as pessoas por dentro, como estão a alma daquela pessoa. Mas agora Paulo e Silas vão passar pela parte difícil de um ministério, porque é fácil adorar quando tudo vai bem. É gostoso dar glória a Deus quando a obra está indo de vento em popa. É gostoso eu adorar quando tudo está saindo conforme o script que eu apresentei em oração para o Senhor. Mas e quando Deus quer nos forjar? E quando Deus quer nos preparar verdadeiramente para uma grande obra? Se preparem, que verão os ventos. Mas tem um hino que diz: se tudo está difícil, adore ao Senhor. Paulo e Silas agora vão sair da casa de uma grande empresária. Permita-me conjecturar, pastor, do conforto, comida boa. Se fosse na minha casa, eu daria até a minha cama para eles dormirem. O melhor lugar da minha casa seria para eles, porque eles trouxeram Deus para dentro da minha vida e dentro da minha casa. Toda a minha família naquele momento alcançou a misericórdia de Deus. O que eu tivesse, eu ia correr e tentar arrumar a melhor comida, a melhor bebida, o melhor aposento que eu tivesse na minha casa, eu colocaria eles, porque ali o coração daquela mulher estava aberto, o coração dela estava puro para servir a Deus, o coração dela estava puro, e ela sabendo, disse assim: olha, Senhor, foi o Senhor quem me deu, o Senhor quem me concedeu, e tudo que eu tenho é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nesta terra. Tudo que eu tenho, Senhor, é para os servos do Senhor. Quando eu puder abençoar eles, eu vou abençoar. Então tudo que você tem, que você possui, que você conquistou, toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. O dia que você se fizer de braço forte, eu sou, eu faço, eu sou intelecto, eu sou melhor, o bambambam, coitado, eu tenho pena de quem fizer isso, porque Deus fala assim: ó, não divido a minha glória com ninguém, nem o meu louvor. Deus não, Deus nunca. Se o que você tem, se o que você conquistou, o que você possui, é para glorificar o teu nome, esquece, vai ficar tudo aqui na terra. Mas se o que você tem é para o nome de Deus ser glorificado, fica tranquilo, que vai ter galardão lá no céu. A Bíblia fala que aquele que der somente, tem que seja um copinho de água para os meus, um copinho de água. Imagina o que essa mulher fez. Mas vamos para a parte ruim, eu já vou concluir. Paulo agora está sendo levado diante dos magistrados, e a sentença vai ser dada, porque a multidão, diácono Eduardo, eles estavam sendo unânimes. Pega isso, igreja. O povo ali estava sendo unânime para que eles fossem açoitados. Açoitados porque libertaram uma menina que dava lucro aos seus senhores. Eles não foram açoitados porque roubaram, porque fizeram algo de errado, não, porque olhou para a irmã, não, não.
Eles foram levados ali agora diante dos magistrados, e estava sendo unânime o que estava havendo ali agora, para que eles fossem açoitados. Cuidado com a unanimidade lá fora. Cuidado com o que o povo diz. A voz do povo nunca vai ser... Esquece este jargão, mas é jargão do mundo. Quando você vê alguém falar isso, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz de Deus, ela vem através do Espírito Santo de Deus, e ela desce suave no nosso coração. Assim como nesta noite, você que está com o coração aberto, a palavra ela vai descendo suave no teu coração, vai entrando nas suas veias, vai entrando no seu pensamento, vai dando eu já posso sentir que tem pessoas aqui nesta noite que já estão sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Há uma atmosfera espiritual. Eu já estou ficando todo arrepiado aqui, irmão. Não é jargão de pregador, não. Eu estou sentindo a presença dele aqui entrando em mim, saindo pela... É essa presença. Mas Paulo e Silas foram açoitados, presos no cárcere superior. Mas Paulo e Silas não foram nem julgados, já foram sentenciados, sumariados ali de primeira, açoita e leva para o cárcere superior. Era o pior lugar que tinha. Do melhor para o pior. Do conforto agora, da alegria, da celebração de um lar, agora para a humilhação. Agora Paulo foi humilhado. Paulo está sendo preso. Mas Paulo em nenhum momento abre a sua boca. Paulo em nenhum momento dá carteirada. Paulo em nenhum momento vai tentar se justificar, porque Paulo era sábio. Paulo conhecia as Escrituras. E aquele pastor que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e cumpriu aquilo que ele prometeu para mim e para você. Paulo sabia quem estava com ele. Paulo sabia quem o estava guardando, quem o estava protegendo, aleluia. Porque é bem verdade que nós não devemos temer aquilo que pode matar a nossa carne, o nosso corpo, mas aquilo que pode matar tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. Paulo estava despreocupado, por isso que ele fala que morrer em Cristo é lucro. Está sendo açoitado? Está pregando a palavra, estão falando mal de você? Está fazendo a obra, estão criticando? Não tem problema, fica tranquilo. Quem está conosco é melhor do que aquele que está falando mal de você, com aquele que está tentando denegrir a sua imagem, com aquele que está tentando parar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, missionário. Faça a obra, esqueça quem está falando, esqueça quem está murmurando, esqueça quem está retrocedendo. Avante, nós temos que prosseguir para o alvo, que é Jesus. Mas agora eles estão presos. Já vou terminar, pastor. E amarrado pelos teus pés, humilhado. E assim é a missão. Isso é fazer missão. Momentos bons, mas momentos ruins. Mas o importante é que Deus está em todos os momentos. E quando eles estão amarrados pelos pés, Paulo é espiritual, Paulo anda só debaixo das Escrituras. Paulo é um homem intelecto, criado aos pés de Gamaliel, conhecia as Escrituras. Aí Salmo 115 ele lembra. Salmo 115 versículo 9, se não me falha a memória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Senhor, eu estou aqui acorrentado pelos pés, mas a tua palavra vai iluminar esse lugar. A tua palavra, Senhor, vai fazer com que um milagre aconteça aqui neste lugar, neste cárcere. Aí Paulo fala assim, ó, é agora que nós vamos entender porque ele não trouxe Marcos e trouxe Silas. Ele fala: Silas,
estamos acorrentados, estamos açoitados. O que nos resta agora não é reclamar, não é murmurar, mas é somente adorar. E agora eles começam, um adora e um ora, um adora e um ora. Se você pegar isso, você já começa a glorificar. Um adora e um vai orando, um vai clamando e o outro vai adorando, um vai louvando e o outro vai adorando. Perto da meia-noite, eles começaram a adorar em meio a circunstância negativa, porque fazer missão na casa de Lídia é fácil, e fazer missão no cárcere, mas até dentro do cárcere Deus vai começar a trabalhar. Aonde você estiver, reconhecendo que luz para os meus pés é a tua palavra, e lâmpada é luz para o meu caminho, lâmpada, luz é para o meu caminho, a tua palavra, pode ficar tranquilo. Deus, Ele vai começar a mover um grande terremoto, um grande terremoto, um grande terremoto, que agora naquele momento, diante daquele terremoto, todas as grades de todos os presos se abriram. E quando o cárcere abre, o carcereiro já sabia o que ia acontecer. Fugiram os presos, tô pego, vou morrer. Já pegou a espada. Aí Paulo fala assim, ó: não faça-lhe dano algum, porque nós todos estamos aqui. Paulo podia ter falado assim: é isso aí mesmo, enfia a espada mesmo, mete a espada na sua garganta e se mata. Você me açoitou, você me humilhou, eu era cidadão romano, judeu, tinha dupla cidadania, vocês tinham que ter me julgado primeiro, ouvido a minha... Mas Paulo não, Paulo não se justifica. Frisa isso na sua vida, crente. Paulo não se justifica, porque a preocupação de Paulo é salvar almas. A pregação de Paulo é ide, obrigação, chamado universal de Marcos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será. Lídia já tinha se salvado, ela tinha se batizado, mas agora chegou a vez do carcereiro. O que você tem para oferecer quando você estiver no cárcere? Posso colocar de pé, pastor? Se coloque sobre os teus pés. O que eu e você temos para oferecer quando vier as missões como essa que Paulo e Silas está passando, e vai vir sobre as nossas vidas, guarda isso que eu estou falando. Tem pessoas que vão te açoitar, vão tentar amarrar o seu ministério. Vou usar um jargão, uma palavra bem... vão tentar amarrar sua lata, vão tentar bloquear aquilo que Deus colocou no seu coração e nas tuas mãos. Mas Paulo não. O foco do verdadeiro missionário, do servo de Deus, é pregar a palavra e salvar almas. E quando Paulo fala assim: não se faça dano algum, nós estamos aqui, as luzes estavam apagadas, eles estavam na escuridão. Aí a história começa a mudar, porque quando você louva e quando você ora, quando você tem um parceiro que louva e que ora com você nos momentos difíceis, o mover de Deus começa a acontecer. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria conosco. Ele está aqui agora, nesta noite, em nosso meio. Aí o carcereiro chega para eles e pede luz. Aí diz assim: o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo fala assim: ó, chegou no momento que eu queria. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e vocês serão salvos. No mesmo instante, diz aqui: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores,
que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e alegrou-se diante de com toda a sua casa, havia crido em Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? As mesmas pessoas às vezes que vão te machucar, que vão te ferir. Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, aleluia. São contra demônios que habitam em pessoas, porque as pessoas precisam de libertação. Tem pessoas que estão com o coração aberto, tem pessoas que necessitam de você nesta noite, para que você leve um Paulo e Silas na tua casa para orar, para que você pegue um Paulo e Silas para adorar na tua casa, para que você pegue um Paulo e Silas para batizar eles. Mas depende de você, do teu coração nesta noite, você ouvir a palavra e crer que Deus ele é poderoso para transformar a história. O mesmo que machucou Paulo, que açoitou Paulo, agora ele pede luz, tira para fora da prisão, lava-lhe os vergões, lava as feridas que foram ocasionadas. Será que nós temos coragem de fazer isso um dia? De lavar a ferida daquele que nos machucou, de perdoar aqueles que nos machucou, e nós entendermos que não é a carne nem o sangue, mas são os principados, aleluia. Às vezes as pessoas lá fora vão nos machucar, vão tentar nos destruir, nos parar, mas entenda, não é a carne nem o sangue, são os demônios. Mas Paulo e Silas agora não, o foco de Paulo é ganhar almas. Aí Paulo vai lá agora, depois que lava a ferida, batiza ele, e toda a sua casa e aquele carcereiro foram salvos. E depois que eles foram salvos, o mesmo que machucou, o mesmo que prendeu, o mesmo que deixou ele na escuridão com os pés amarrados, sem esperança alguma, se fosse muitos de nós, foi o mesmo que colocou a mesa para eles e serviu eles. Isso é para nós entendermos que não é contra a carne nem contra o sangue. Se alguém lhe feriu, se alguém lhe machucou, se alguém não quer liberar perdão, não tem problema, mas seja como Paulo e Silas, entenda que não é a carne nem o sangue, mas são os principados. E quem te machucou um dia, está nas tuas mãos a responsabilidade de perdoar, de levar a palavra e trazer salvação para este lar. Que você possa ficar com esta palavra desta noite. Podemos orar rapidamente, pastor? Coloque a mão sobre o teu coração. E eu tenho certeza que quando nós levantarmos este clamor, Deus vai ocasionar um grande terremoto lá dentro do teu coração primeiramente, e depois Deus já vai estar trabalhando lá na tua casa, lá na vida daquele que você tem pedido, na vida daquele que você tem intercedido a Deus. Tenha fé, creia que o nome de Jesus Cristo, Ele é poderoso para transformar a história da tua família, Ele é poderoso para transformar a história daqueles que você sempre coloca nas mãos do Senhor. Vamos clamar a Deus nesta noite. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi ministrada para a tua igreja, ó meu Pai. E eu sei, Senhor, e posso contemplar, ó meu Pai, que há muitos corações abertos aqui nesta noite, e que receberam esta poderosa semente, esta poderosa palavra, Senhor. Mas só o Senhor, Pai, pode contemplar como está a vida do meu irmão, como está a vida da minha irmã, as dificuldades, Senhor, que ele tem passado, as afrontas, Senhor, as açoitadas. O inimigo tem se levantado, ó meu Pai, contra o ministério, contra a igreja, contra a vida dos líderes, contra a vida dos meus irmãos, ó meu Pai. Mas nós sabemos, Jesus, que o nome do Senhor é poderoso para quebrar todo o mal, Senhor, porque nós entendemos nesta noite que um grande chamado e a grande missão, Senhor, começa com o coração quebrantado. E também aprendemos, ó Pai, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, Senhor, mas é contra os principados. Senhor, renova a tua igreja, renova as forças do teu povo, meu Pai. Vai ocasionando um terremoto, Senhor, no coração dos meus irmãos que aqui estão, ó meu Pai. De repente eles podem até, Senhor,
estar num cárcere espiritual, estar numa escuridão espiritual, querendo parar, querendo desistir. Mas nós aprendemos hoje também, Senhor, em Salmo 115, versículo 9, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, e luz para o nosso caminho. Ilumina o nosso caminho, Senhor, ilumina o caminho da tua igreja, ilumina, Senhor, o caminho dos meus irmãos.